Fala pessoal, tudo bem com vocês? O simbolismo da ocupação dos torcedores do Corinthians no Parque São Jorge, dando um basta a esse sistema político que cheira a mofo. Vamos falar sobre isso? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Tô gravando esse vídeo com um pouco de atraso, eu não consegui gravar o vídeo ontem, que foi quando aconteceu todo aquele episódio, mas acho que ainda há tempo para eu me manifestar, porque ao longo do dia acompanhei muitos colegas, inclusive, alguns, infelizmente, distorcendo muito o que aconteceu, né, chamando de invasão, que os torcedores foram lá e passaram um cadeado no portão do Parque São Jorge, sendo que a presença da polícia estava ali. O cadeado foi um ato simbólico, de fechar o clube por má administração dentro de um simbolismo, com uma faixa, para que os torcedores ali, representados ali pelas principais organizadas, claro que a Gaviões da Fiel, que é a principal organizada, encabeçou o projeto, o ato ali, mas tinha outros torcedores, e não só organizados, tinha muitos sócios, muitos torcedores que entenderam que o movimento precisava ser feito dessa maneira, um movimento absolutamente pacífico, de entrar no Parque São Jorge e de simbolizar que o torcedor naquele momento está tentando pegar o clube de volta. Porque o clube ele está entregue a pessoas que estão numa disputa por poder, vocês já sabem disso, e que não estão pensando no bem maior do clube. Estão pensando única e exclusivamente neles, em interesses próprios, muitas vezes de grupos políticos, muitas vezes no benefício individual. O torcedor que fez isso ontem, lá no Parque São Jorge, e a gente acompanhou com uma movimentação intensa, para mim foi muito simbólico. Não existe revolução sem ruptura, não existe omelete sem quebrar os ovos. Você não consegue provar um ponto, muitas vezes, dentro de um manifesto popular, se você não fizer algo que muitas vezes fuja do normal. E eu não estou aqui defendendo invasão de propriedade, muito menos vandalismo ou algum crime seja cometido, porque nada disso aconteceu. Embora muita gente tenha entendido errado, nada disso aconteceu. A polícia estava lá, polícia civil, polícia militar, estava todo mundo presente. As organizadas entraram, conversaram, o próprio Osmar Stabile falou que não houve invasão, foi uma ocupação. E essa ocupação, ela tem um simbolismo, porque não se restringe ao Corinthians. Não foi, como sempre, né, o Corinthians é vanguardista em termos políticos, em termos democráticos, em termos de brigas populares, manifestos, protestos para tentar reivindicar direitos. E através do Corinthians, né, outros clubes acabaram seguindo outros exemplos. Tomara que nesse caso também aconteça. Acho que outros clubes podem tomar o Corinthians como exemplo, sim. Tá, Chico, mas o que está acontecendo? Então, está acontecendo o seguinte, gente. Essa galera que comanda o Corinthians, como vários clubes no Brasil, nesse modelo associativo, sequestra o clube do torcedor. Vou usar palavras duras aqui, tá? Sequestra o clube do torcedor. O clube não é da torcida, mas na verdade ele é. E é isso que o torcedor tentou fazer no Parque São Jorge. Tentou pegá-lo de volta, dizendo, não, senhores, peraí. Como bradou Sócrates certa vez, não é um clube que tem uma torcida, é a torcida que tem um clube. Essa torcida aqui não pode deixar. Não pode deixar sempre os mesmos, indo e vindo num círculo vicioso, comandar um clube desse tamanho, com benefícios próprios, pensando nos próprios interesses, sem responsabilidade alguma daquilo que fazem, arrebentando o clube financeiramente, prejudicando o andamento do time. Os jogadores estão dando entrevista quase que como um pedido de socorro, dizendo, cara, parem com essa guerra, pelo amor de Deus, isso só nos prejudica. É presidente daqui, presidente dali, é presidente que tenta voltar de uma forma ilegal, é presidente que assume que nem que era vice-presidente, mas que nem estava na gestão, é uma oposição tentando derrubar o cara que assume. Peraí, gente, onde é que nós estamos? Por quê? Por conta desse modelo que cheira a mofo, que é ultrapassado, que é sempre aquelas cadeirinhas, sempre indo e vindo e voltando ao poder, porque eu fico me perguntando que disputa pelo poder por um cargo não remunerado, hein? Que loucura! Deve ser muito bom ser presidente do Corinthians, porque, cara, impressionante. Os caras se degladiam
por essa cadeira, por esse cargo. Imagina se pagasse bem, né? Se desse um salário e tal, como eu acho que deveria ser. Tem que parar com isso, gente. Tem que profissionalizar a coisa. Ah, mas o Corinthians não pode virar uma SAF. O Flamengo não é uma SAF, o Palmeiras não é uma SAF. Eles têm torcidas de massa e tal. A SAF não é para clubes de torcida de massa. Eu respeito isso e acho que o debate ele deve pelo menos existir. Agora eu fico me perguntando, porque o Palmeiras e o Flamengo, eles são modelos hoje, só que vocês reparam que o conselho, tanto de Flamengo quanto Palmeiras, ele não manda tanto, ele não tem tanta voz, porque o Flamengo teve, sabidamente, o Eduardo Bandeira de Melo, que fez com que essas gestões que vieram a reboque usufruíssem de tudo que o Bandeira fez naquele momento. A Leila Pereira, que é uma baita gestora, que teve a sua empresa também com patrocínios interessantes, mas não esqueçamos Paulo Nobre, que quando o clube estava quebrado, falido, ele foi lá e injetou dinheiro do próprio bolso, cobrando juros desse tamanho a perder de vista. É que a Leila quis pagar para antecipar essa dívida, para não ter mais nenhum vínculo com o Paulo Nobre. Mas o Palmeiras passaria mais 10 anos pagando o Paulo Nobre assim, em prestações que, ok, estava dentro do orçamento, mas ela não quis. Mas foi isso que o Paulo Nobre fez, botou dinheiro dele para resolver o problema do clube. E aí, na sequência, o Gagliotti fez uma baita gestão, a Leila também. Mas vocês percebem que esses caras, eles entenderam os clubes como um negócio, de que você não pode gastar mais do que a arrecada e que você precisa ter uma estrutura profissional. O Corinthians, ele tem tudo para ser o que é hoje um Palmeiras, um Flamengo, ele tem tudo. Mas enquanto essas pessoas estiverem lá dentro, indo e vindo, eu fico me perguntando assim, poxa, o Corinthians tem a maior torcida, sabidamente, né, junto do Flamengo. O Flamengo teve um Bandeira que foi lá e resolveu as coisas. O Palmeiras teve o Paulo Nobre, o Gagliotti, a Leila, o Fortaleza que se organizou, hoje está mal dentro do campo aí, né, tecnicamente, enfim, mas a gente sabe como o Fortaleza se reconstruiu nas mãos do Marcelo Paz. O Cruzeiro agora está com o Pedro Lourenço, teve o Ronaldo lá que comprou ali para pagar as contas, vendeu para o Pedrinho e o Pedrinho está assumindo também. Assim, daquele jeito, né? Daquele jeito mecenas e tal, mas é um cara que botou aporte para resolver o problema do Cruzeiro. O Bahia virou SAF do Grupo City, tá bem, mas administração, profissional. O Botafogo, SAF. A SAF nem sempre é o modelo correto. Mas muitas vezes você precisa... Porque tem vários modelos também de SAF, não tem um apenas exclusivamente. Você precisa entender o que o teu clube precisa. O que não pode é o Corinthians ficar entre o Augusto Melo e o André Negão. E o Osmar Stabile no meio. E a renovação e transparência do lado de fora querendo derrubar todo mundo. O que não pode é isso. Porque aí quem vai sofrer é você, torcedor. Porque esses caras vão ficar aqui, ó, brigando pelo poder, gastando, cada um que assume vai gastar aqui, vai gastar ali. Ah, mas o Corinthians hoje arrecada 1 bilhão. Mas a dívida é 2,5. 700 milhões do estádio. Mas, cara, pelo amor de Deus, se o clube arrecada esse tanto, para um pouquinho e fala assim, cara, a gente arrecada 1 bi. Pelo amor de Deus, por que tem que gastar 2? Para! É uma disputa por poder, é uma irresponsabilidade financeira, jurídica. Todo dia tem uma cobrança. Hoje eu estava lendo aqui o Everaldo, gente. O Everaldo não deu um chute no Corinthians. O Everaldo tá cobrando milhões do Corinthians. E todo dia um jogador vai lá na justiça. Tá todo mundo chutando o cachorro morto, né? O Corinthians vai lá, bota o Corinthians na justiça. O advogado já sabe. O advogado já pega o empresário do jogador e fala assim, você não tem uma grana para receber do Corinthians? Esse é o momento. Vai lá, aciona, porque a FIFA vai mandar os caras pagar, eles estão sem dinheiro e tudo. Isso aí vai virar uma poupancinha, daqui a pouco você recebe. É assim. Porque aí vira aquela necessidade de transfer ban, caramba, aí o clube vai ter que pagar imediatamente, tem que pagar e o cara vai receber. E aí e o Corinthians gera mídia, gera engajamento, gera vitrine, gera publicidade, então todo mundo bota o Corinthians na justiça. E aí pronto, o Corinthians vai lá e tem que dar um jeito para pagar, mas por tanta cagada que fizeram antes. Então quando é que isso vai parar? O que o torcedor fez no Parque São Jorge foi dizer assim, chega. Porque é inadmissível que 4 mil associados
escolham um presidente de uma nação, de uma torcida que tem uma população maior do que, sei lá, 70% dos países do mundo. O Corinthians tem mais de 30 milhões de pessoas, gente. Como é que 4 mil decidem o futuro desse clube? Eu nem acho que daqui a pouco você tenha que abrir o voto para todo mundo. Óbvio que não. Você tem que ter regras para isso. É por isso que se defende a reforma estatutária. Não é de hoje. Esse estatuto, ó, ele tem bolor. Ele tem bolor. Ele cheira a mofo. É um estatuto de, sei lá, 1960. Pelo amor de Deus, gente. Mudou. Vamos acordar. Vamos ficar defendendo o conselheiro vitalício, como tem no São Paulo, que é um outro exemplo, tá? O São Paulo também vive o mesmo problema, um clube mais antidemocrático do Brasil. E o Corinthians, que se julga tão democrático, porque é, na sua origem, na sua razão de ser, na sua história, precisa resolver essa parte política, cara. Porque não é possível que o torcedor não tenha voz, que o torcedor não consiga participar, que 4 mil escolham um presidente e que tenha como opção sempre os mesmos, as mesmas cadeiras, e que esse conselho que tenha que definir as questões do clube. Peraí. A reforma estatutária precisa acontecer especificamente por isso. Claro que, repito, não é qualquer um que pode votar, por exemplo, na minha opinião. Você tem que ter, sei lá, 5 anos de sócio fiel ao torcedor, você tem que pagar mensalidade em dia, porque aí você tem direito. Você tem que ter um número X lá de, sei lá, de frequência de jogos. Você tem que estar presente no clube. Claro, defendo isso. Mas, cara, amplia esse leque. Só 4 mil para 30 milhões? Não está certo. Não está certo. E a gente precisa entender que o Corinthians é muito grande, ele é da sua torcida, mas hoje, o torcedor que bota 40 mil em todos os jogos da Neoquímica Arena, ele está com as mãos amarradas. E ele não consegue fazer algo diferente, algo acontecer. Por isso que o que aconteceu no Parque São Jorge é simbólico. É um levante. É uma resistência para dizer para esses caras, aqui não. Chega. Chega dessa baderna. Chega dessa bagunça. Acabou. Ou vocês se organizem, ou vocês pensem no clube, ou a gente vai tomar esse clube. A gente vai entrar aqui e a gente vai comandar esse negócio. Porque não pode, cara. Não pode deixar um clube atirado, tamanho do Corinthians, o que é o Corinthians atirado dessa maneira. Então, assim, meus respeitos ao que o torcedor fez ontem e ao que o torcedor do Corinthians está fazendo, resistindo, sofrendo com tudo que está acontecendo, porque esses caras não estão preocupados com o futebol do clube. Comenta aqui. O que vocês acharam disso tudo? Inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!